Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês essa experiência incrível à beira-mar. Hoje eu vim convidar vocês para conhecer um pouco dessa experiência que nós proporcionamos a você aqui no litoral do Maragogi. Uma massagem relaxante à beira-mar, ouvindo o som das ondas e sentindo a brisa do mar. Venha já conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Tá aqui com Kayla. Ela vai contar um pouco da experiência dela. E aí, atende às suas expectativas? Gente, é perfeito. Entrei aqui cansada, saí relaxada. Vocês têm que vir aqui em Maragogi e aproveitar a massagem. Tá perfeito. Gente, hoje eu tô aqui com Pamela e ela vai contar um pouquinho da experiência dela pra vocês. Foi uma sensação muito boa, uma experiência nova, né? Com o barulhinho do mar, foi bem relaxante. Foi ótima a experiência. Oi, gente, hoje eu tô aqui com a Dona Kelly. A senhora pode me dizer um pouquinho como foi a experiência da Foi massagem? maravilhosa, foi fantástico, super relaxante. Ouvindo esse barulhinho do mar, super indico. Quer relaxar, vem pra cá. Vocês precisam viver essa experiência incrível ao ar livre, com benefícios de melhora de sono, alívio do estresse, alívio de dores musculares e diversos outros. A estrutura fica localizada no final da orla de Maragogi, em frente à pousada Jangadeiros. Um local bem iluminado, bem seguro, e vocês seguindo por aqui já dá direto na nossa estrutura.
Gostou dessa ideia? Se você está vindo em Maragogi ou conhece alguém que vai vir, agenda já aqui sua massagem para aproveitar e viver essa experiência incrível. Dá um joinha no vídeo e se inscreve no nosso canal.